Muito bem, galera. Depois de um período aí de ausência e de muito trabalho, estou voltando aqui para a gente falar hoje sobre esse processo de migração de macro para VBA. A gente começa a fazer a gravação de macro e tudo mais, e o tempo e a necessidade vão fazendo com que a gente tenha que entrar no VBA. Nessa aula eu vou explicar um pouco melhor sobre isso e trouxe exemplos interessantes para você que está nessa fase. Vamos nessa? Depois da vinheta eu conto melhor como será a nossa aula. Vamos lá. Há umas 2 semanas atrás, eu estava fazendo um trabalho com um cliente e estava explicando esse processo para ele. A gente meio que fez uma aula sobre isso. Ele só trabalhava com macro, mas tinha muita vontade de migrar para VBA. Achei essa aula muito interessante e resolvi trazer aqui para vocês. Um resumo então da aula: nós vamos começar gravando uma macro e vamos terminar criando uma rotina que fará a mesma coisa de uma forma melhor e mais eficiente que a nossa macro fazia no início. Beleza? Vamos colocar a mão na massa, que ninguém está aqui para bater papo. Vamos lá. Bom, o objetivo então dessa aula é fazer com que você entenda esse processo de transição entre trabalhar com macro e colocar de fato a mão no código VBA. Eu fiz isso, como eu falei agora há pouco, na semana passada, em uma aula personalizada a um cliente. Achei muito legal e resolvi compartilhar isso com vocês. Primeiro passo, vamos lá. Preciso gravar a macro. E para gravar a macro, eu vou colocar aqui, da guia desenvolvedor, um botão para depois executar a minha macro. Percebam que eu estou pegando esse botão do grupo de cima, do grupo controle de formulário. Selecionei e agora desenho o meu botão, ok? Bom, esse botão, como muitos já sabem, não serve para nada a não ser executar macro. Eu ainda não tenho macro, então de nada vale agora essa tela. Eu vou simplesmente fechar, porque eu vou iniciar a minha gravação. Antes disso eu vou mudar o nome do botão, de botão 1 para OK. Bom, começando os trabalhos então. Eu preciso, lá na guia desenvolvedor, clicar em gravar macro. E aqui na tela de gravação de macro, vamos entender para que serve esse negócio. Vamos lá. Primeiro campo, preciso colocar o nome da minha macro. Aqui eu não posso usar alguns caracteres especiais e também não posso usar espaço. Eu vou aqui dar o nome de cadastro cliente. Não vou colocar tecla de atalho, ok? Não tenho o hábito de usar tecla de atalho, mas, como muitos já sabem, podemos executar uma macro através de uma tecla de atalho. Eu quero armazenar essa macro nesta pasta de trabalho, porque eu quero que, ao salvar esse arquivo e enviar para alguém, eu quero que essa pessoa consiga executar a minha macro. Então, esta pasta de trabalho. Vou clicar em OK e ele vai iniciar a gravação. Nessa gravação, a minha proposta aqui é a seguinte: eu quero fazer um cadastro de cliente. Quero que o meu usuário digite aqui código, nome, bairro e cidade, clique no botão OK e esse cadastro será direcionado para a planilha 2. Lá na planilha 2, vamos lá, os dados ficarão armazenados na vertical, digamos assim, né? Por mais que a informação ela seja jogada na horizontal, ou seja, distribuída em uma linha, eu quero que os registros eles sejam colocados um abaixo do outro. O que eu preciso fazer agora? Vejam, eu já estou na minha gravação. Eu não copiei a informação de lá, eu deveria? Não, não deveria. E por que eu não deveria? Eu não posso simplesmente lá na Plan 1 copiar os meus dados e trazer aqui para a Plan 2 e colar na linha 2. Se eu fizer isso, a minha rotina fica gravada que ele colará o meu cadastro sempre na linha 2. Eu não posso colar sempre na linha 2, senão eu não vou manter aqui um histórico dos meus clientes. A forma mais prática de fazer isso, agora e depois a gente vai rever isso, é, antes de copiar a informação, ir na planilha que será a nossa base e lá na linha 2, na linha abaixo do cabeçalho, eu vou inserir uma linha. Porque quando eu faço isso, ele desloca os meus dados para baixo. E quando eu faço isso, eu abro espaço para que na linha 2 eu cole a informação. O que eu vou fazer agora é, vamos lá na planilha do cadastro, eu vou copiar os dados. Selecionei, copiei, vou lá na planilha 2, seleciono a célula A2, botão direito, colar especial. Vejam que eu vou clicar no item colar especial, porque aqui eu vou selecionar duas opções. Primeiro, valores. Não quero trazer formato. Além disso, a minha primeira célula ela será uma função. Eu já vou mostrar para você. Depois, lá embaixo em transpor, eu quero que a minha informação, que está na vertical, seja colada na horizontal. Vou clicar em OK e ele então colou a minha informação. Eu
quero colocar aqui a data e a hora que o meu cadastro foi realizado. Para isso, vamos lá, igual, agora, abro e fecho parênteses. A função agora, ela retorna data e hora. Eu não posso deixar aqui a função agora, porque se eu fizer isso, ele vai atualizar o tempo todo e eu não vou conseguir com isso registrar a data e a hora que o meu cadastro foi realizado. Eu então venho aqui, depois de colocar a função, e copio. E sobre ela mesmo, vamos lá, botão direito, eu vou em colar especial valores. E com isso, eu substituo a função pelo resultado dela. Faço isso, ele fez a troca, eu dou um ESC só para ele tirar o recorte e agora o meu cadastro está feito. Volto lá na Plan 1, vamos lá. Lá na Plan 1, vou selecionar código, bairro e cidade e vou dar um delete. Por último, seleciono a célula do nome, porque eu quero que depois de fazer todo esse cadastro, ele pare exatamente na célula do nome para que o nosso usuário já consiga fazer um novo cadastro. Bom, e o código, como é que fica? Eu não apaguei o código porque o código eu quero colocar uma função que vai fazer essa autonumeração para a gente. Então, lá em cima eu vou parar a gravação. E agora, depois da gravação parada, eu vou colocar aqui a função máximo. Poderia ter feito isso antes de gravar? Sim, poderia, sem problema algum. Fiz a função máximo, estou indo lá na minha planilha, que será a minha base. Selecionei a coluna inteira, clicando lá no cabeçalho. Fecho parênteses, coloco o sinal de mais e o número 1. E assim a minha macro vai lá na coluna do código, vai procurar o maior código que eu tenho e vai acrescentar 1. E assim, lá no meu cadastro, eu vou sempre ter, na visão do usuário, um novo código, o código que será incluído. Feito? Vamos fazer um exemplo aqui? Primeiro passo, gravei a minha macro. Eu agora vou atribuir a minha macro ao botão. Botão direito, atribuir macro, e aqui está a minha macro, a macro cadastro. Selecionei ela, cliquei em OK e pronto. Agora olha o que acontece. Vou fazer o meu cadastro, cliquei em OK e ele registrou. Ele fez o meu cadastro e registrou data e hora que o meu cadastro aconteceu. Feito? Bom, esse foi o primeiro passo. Agora a gente vai começar a mudar esse negócio. Vamos começar a entrar no código e vamos fazer umas mudanças até chegar ao ponto de toda essa linguagem ser feita direto no VBA, sem usar nada de macro. Combinado? Uma das melhorias que nós vamos fazer é a seguinte. Quero que, depois de executar a macro, ele mande uma mensagem ao usuário avisando que o cadastro foi realizado com sucesso. Eu então, vamos lá, vou entrar lá na nossa macro, lá na guia desenvolvedor, lá em Visual Basic, eu vou encontrar o meu projeto e uma pasta chamada módulos. Essa pasta módulos ela foi criada pelo Excel quando a minha macro foi gravada, ok? Eu vou dar 2 cliques no módulo e ele vai me mostrar aqui a rotina de gravação que faz com que o meu cadastro seja executado. Tudo está aqui nesse intervalo de linhas aqui, né? O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Para que você entenda, toda macro, toda rotina criada, ela tem um sub lá em cima, tem o nome da minha macro, abre e fecha parênteses, e lá embaixo tem o end sub. Então tudo que está entre o sub e o end sub é o que ele executa. Existem aqui algumas linhas de comando que são muito importantes para você que está iniciando esse trabalho com o VBA. Primeira coisa, ele referencia a planilha como sheets. Sheets, e aí veja que a sintaxe aqui é abrir parênteses e, entre aspas, fazer referência ao nome da minha planilha. Bom, a minha planilha, ela se chama planilha 2. E vejam que aqui em cima ela aparece como planilha 2. Mas tem um detalhe. Do lado esquerdo tem o nome do objeto, que é a propriedade name dele mesmo. Vamos lá, eu vou clicar nele e vejam que aqui embaixo, nas propriedades do objeto, eu tenho a propriedade name e um pouquinho mais embaixo tem a propriedade nome, que é o nome da planilha. Todo objeto que você coloca aqui no VBA, que você utiliza, ele tem essa propriedade name que aparece entre parênteses, que é o nome que eu estou dando àquele objeto. Eu não quero que essa planilha se chame planilha 1. Posso dar outro nome? Sim, claro que eu posso. Eu faço isso aqui em cima. Tá? Eu vou chamar, por exemplo, de P de planilha, underline cadastro. E eu vou agora alterar a propriedade que diz respeito ao nome da planilha. Eu vou chamar ela de cadastro. Veja que agora eu vou lá no meu formulário e ele alterou a propriedade. Eu não alterei aqui, alterei lá dentro. Feito? Bom, eu vou fazer a mesma coisa na planilha 2. Selecionei a planilha 2. A propriedade name eu vou chamar de P de planilha, underline
BD de base de dados e a propriedade name eu vou chamar de banco, tá? De banco de dados. E veja que agora ele alterou as propriedades. Bom, lá no Sheets, eu poderia referenciar a minha planilha de outra forma? Sim. Inclusive, eu não tenho o hábito de referenciar uma planilha através do Sheets. Por quê? Porque a pessoa vai lá e muda o nome, deu. Já foi tudo por água abaixo. Por exemplo, se eu for mandar executar esse código agora, ele não vai encontrar mais a planilha 2. Ela não existe mais. E aí vai dar um erro, certo? Como que eu referencio então? Vamos lá. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Planilha 2 era o meu PBD, que é o banco de dados, não é isso? Então agora ele vai executar correto, ou seja, ele vai selecionar a planilha base de dados, que foi o nome que eu dei à planilha 2. Depois ele tem uma outra sintaxe aqui, que é rows. Rows é quando eu quero fazer referência à linha. E aí veja que ele seleciona a linha. Depois ele pega essa seleção e ele insere uma linha. E uma outra sintaxe muito importante nesse processo é range. Range é o nome que eu dou à minha célula. Posso referenciar a célula de uma outra forma? Sim, existe uma referência chamada cell, que também é utilizada, mas eu, particularmente, utilizo em todos os meus projetos range, ok? E nós aqui usaremos range. Agora aqui embaixo eu tenho sheets plan 1. Eu vou ter que mudar esse cara aqui também. P, underline, cadastro, certo? Para ter certeza que eu fiz a referência certa, eu dou um ponto e veja que ele abre para mim as propriedades e eventos daquele objeto. Aqui, ok. Vamos só continuar a sequência. Então aqui o meu planilha 2 eu referencio pelo P underline BD, que é do banco de dados. Um pouquinho mais abaixo, vamos ver, sheet. Aqui eu vou referenciar como P cadastro. Ok, ok, ok. Eu agora vou mandar uma mensagem no final, vamos lá. Depois de toda essa rotina, eu quero que ele mande uma mensagem. Então vamos lá, msgbox. E, entre aspas, eu vou dizer que o cadastro foi realizado com sucesso. Ok? Vamos fazer um teste? Vamos lá. Vamos ao nosso código. Vamos fazer um cadastro qualquer aqui. Clicar em OK. Cadastro realizado com sucesso. E ele foi mesmo? Vamos lá no banco. Está aqui. O nosso cadastro foi realizado com sucesso. Feito? Bom, continuando. Vamos lá. O que mais eu posso fazer aqui? Tem aquela rotina em que a gente pode melhorar a nossa macro no sentido de ela não tremer a tela, né? Quando a gente der um clique no botão, ele não tremer. É muito interessante para quem quer aproveitar a macro. E para rodar essa rotina, a gente vai chamar aqui aplicação, que no caso seria o próprio Excel. Então, o Excel, eu vou desativar a movimentação da tela. Eu vou dizer que ela será igual a false, ok? Bom, a boa prática diz que eu devo colocar aqui no final o true para que ele volte. Mas, se por um acaso algum dia vocês esquecerem, fiquem tranquilos, ele não vai deixar de voltar não. Aqui no Excel ele não deixa de voltar. Feito? Bom, e assim, com essas duas rotinas, ele não vai tremer a tela, ok? Bom, como que eu posso agora fazer com que essa mudança aqui ela vá para o VBA? Vamos lá, como é que eu posso mudar esse código? Eu vou agora colocar um outro botão aqui. Então lá na caixa inserir, lá no controle ActiveX, eu vou colocar aqui o primeiro botão. E a gente vai começar a substituir e entender como esse negócio funciona. Quando a gente coloca esse botão, vamos lá. Esse botão, ele foi colocado na planilha cadastro. É diferente do botão da macro. Esse botão, ele trabalha vinculado a esse outro botão aqui de cima que diz assim, ó, modo de design. Modo de design, ele estará ativado ou não. Enquanto eu estiver no modo de design, como é o caso aqui, eu vou dar 2 cliques no botão e ele vai entrar no código do botão. Se eu tirar o modo design, vejam que o botão passa a entrar em funcionamento. E agora, é claro, não tem rotina nenhuma, mas se tivesse, ele executaria. Eu quero agora entrar no código, então vamos lá. Tiro, coloco no modo design melhor e vou dar 2 cliques no botão. Ele vai entrar no código. Veja que ele vai entrar no código lá em pcadastro, ok? Ele entrou lá em pcadastro, não foi em módulo. E eu agora, vejam, tenho uma rotina que é uma rotina privada. Uma rotina privada que refere-se ao botão 1, né? Command Button 1, clique do botão. Quando a gente trabalha com esses botões, veja, na verdade não só com um botão, mas também com outros objetos, a gente passa a ter aqui em cima o nome dele, e aqui do lado a gente tem
o evento dele. Então eu posso, por exemplo, colocar a minha rotina em outro evento que não seja o clique. Tem ali o duplo clique, tem ali rotinas relacionadas ao passar o mouse, enfim. Tenho aqui várias outras rotinas, vários outros eventos que eu posso atribuir uma rotina. É muito comum que num botão eu atribua rotina ao clique, certo? E nesse caso, a rotina que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos agora pegar o dado que está aqui e nós vamos levar lá para outra planilha, ok? Vamos pegar da planilha cadastro e levar lá para o banco. E para começar essa brincadeira, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é variável. Como funciona esse negócio de variável? Bom, qual é a rotina que vai identificar para mim qual é a última linha cadastrada? Então vamos lá. A rotina é a seguinte: lá em P_BD, ponto, eu quero que ele selecione a célula Range, e aí eu vou dar um Ctrl para baixo. Quando a gente segura o Ctrl e dá um Ctrl para cima, não para baixo, mas sim para cima, ele vai até a primeira célula selecionada, não é isso? O que eu vou fazer agora, a rotina que eu vou fazer agora é exatamente essa. Eu quero que lá na célula A, 1 milhão, como se eu estivesse na célula A 1 milhão, ele vai dar um Ctrl para cima. Então, AND, e entre parênteses, eu vou colocar aqui o XL up, certo? Para cima. E onde ele parar, eu quero que ele me passe a seguinte informação. Eu quero que ele me passe a linha. Mas eu não quero saber exatamente a linha, né? Porque aqui eu preciso saber em qual linha eu vou colocar o dado, porque eu quero identificar qual é a primeira célula vazia, qual é a primeira linha vazia, para que ele vá preenchendo os dados um embaixo do outro. Para que isso aconteça, vamos lá. Eu vou colocar aqui um message box, para que você veja o que está acontecendo. Fecho o parênteses lá no final. Nesse momento, a minha primeira linha preenchida é, vamos lá no banco, a linha 3. Eu quero agora que ele me diga isso. Eu vou dar um clique no botão, percebam que eu tirei do modo design, meu botão começou a funcionar, cliquei nele e pronto, ele me trouxe aqui a resposta. Linha 3. Perfeito. Só que eu não quero a linha 3, eu quero a linha 4. Então eu vou colocar aqui mais um, porque assim eu consigo identificar qual é a linha em branco. Bom, sabendo disso, eu agora preciso guardar essa informação. Eu quero armazenar esse dado, porque eu não quero que ele fique dando Ctrl para cima sempre que eu precisar desse dado, e eu vou precisar dessa informação várias vezes. Eu quero então declarar uma variável. Mas o que seria uma variável? Vamos pensar o seguinte: lá na memória do seu computador, quando você clica nesse botão, essa rotina, dim, nome da minha variável, que eu vou chamar aqui de linha, vou chamar de v underline linha, v de variável, então v underline linha, e eu vou agora dizer que tipo de variável é essa, né? Essa minha variável, ela é uma variável numérica e ela é um número inteiro. Então, eu vou aqui colocar e declarar que ela será um número inteiro. Esse dim é justamente isso, é de dimensionar, ok? Eu estou dimensionando a minha variável, que é agora um número inteiro. Se você não está acostumado a usar variável, aqui, nesse exemplo, nós vamos usar 3 tipos de variáveis, ou melhor, 4. Se você quer saber um pouco mais, tem alguns sites em que você encontra essa informação de forma muito fácil. É só colocar VBA, tipos de variáveis, e ele já vai direcionar você a um site, tá? É importante que você conheça os tipos de variáveis, sim. Bom, declarei a variável linha foi declarada como um número inteiro. Mas agora, uma parte muito importante, eu preciso dizer que a variável linha, ela será igual ao meu Ctrl para cima. Então, a partir desse momento, eu passo a atribuir um valor à minha variável, ok? Bom, esse primeiro passo foi dado, eu já declarei a minha variável, e ele já está atribuindo um valor à minha variável, que não é mais 4 e sim mais 1, né? Por favor. Bom, agora o que nós vamos fazer é o seguinte: eu já sei a linha que eu vou colocar a informação. Eu preciso agora fazer como se fosse um copy-cola. Mas não é um copy-cola. Eu vou dizer que a célula lá da planilha base de dados, ela será igual à célula lá da planilha cadastro. E olha como é simples fazer isso. Vamos lá. Eu vou dizer que P underline BD ponto range. Qual linha que eu vou colocar essa informação? Porque essa informação ela vai lá para o banco de dados, certo? Nesse momento eu colocaria assim, ó, entre aspas, A4 seria igual a P underline
cadastro, célula, vamos pegar a célula aqui, célula C4, C4, fecho aspas, fecho parênteses. Bom, nesse momento, ele vai pegar o valor da célula lá da planilha cadastro e vai colocar lá na planilha BD. Então, na planilha BD, célula A1 será igual à célula C4, da célula A4, né? Será igual à célula C4 da planilha cadastro. Ele então pega esse dado, esse 3, e vai colocar aqui, correto? Isso vai funcionar? Bom, para essa linha vai, mas esse número não pode ser fixo. Eu não vou colocar sempre na linha 4, porque agora é na 4, mas quando entrar o registro na 4, tem que ser na 5 depois, esse depois na 6, e depois na 6, depois na 7, e assim por diante. Então, é aí que entra a minha variável na jogada, porque aqui não será 4 fixo. Eu, então, apago o 4. O que eu vou fazer aqui? E-comercial. Lembram do e-comercial? E-comercial é usado no Excel, no VBA e em trocentas linguagens de programação. E ele tem a finalidade de concatenar as informações. E o que eu quero que ele concatene agora? Eu quero que ele pegue a letra A, que já está aqui, e ele concatene com o número da linha que ele deu CTRL para cima, lá em cima, que é a minha variável. Eu então vou colocar aqui V, underline, linha. E assim ele vai o tempo todo mudar o número da linha e mudar a célula que ele vai jogar a informação, ok? Feito isso, eu quero não só para essa coluna, mas também para outras 5 colunas. Vamos lá, outras 4 colunas. Então ele vai colar na A, na B, na C, na D e na E. Bom, para onde ele vai colar, já está tudo definido. Agora preciso definir de onde vem a informação. E a informação ela vem da C4, C5, C6, C7, certo? Vamos lá, só conferindo. C4, C5, C6, C7. Perfeito. Muito bem. E a última informação, data e hora. Nós usamos lá na macro a função agora, não foi isso? Copiamos e colamos o especial e assim resolvemos o problema. Aqui nós vamos usar a função do VBA, a função now, que vai fazer a mesma coisa. Vai colocar data e hora. Estou percebendo o quanto o nosso código está ficando mais limpo do que o da gravação da macro? Bom, por último, eu vou mandar uma mensagem. Bom, agora eu volto lá e vou mandar executar. Vamos só fazer um cadastro aqui. Vou botar qualquer coisa aqui só para a gente ter a informação. Cliquei. Opa! Objeto não aceita esta propriedade ou método. Ok. Claro, pô. O que faltou aqui? Faltou range. E eu tenho que fazer isso para todos, né? Não basta só referenciar a planilha. Olha que coisa feia. Bom, feito aqui. Cadastro realizado com sucesso. De fato, o cadastro foi realizado. Vamos ver. Está aqui. E ele jogou o dado exatamente na linha 4. Bom, teve uma coisa que ficou faltando aqui, né? Ficou faltando limpar o intervalo de célula lá do meu cadastro. Correto? Eu então vou pedir agora para ele limpar da célula C5 até a célula C7. Vamos lá. Então, lá em pcadastro.range, eu vou lá da célula C5 até a C7. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Vamos lá. Ponto clear contents. Deu. Essa rotina fará com que ele limpe aquele intervalo de célula. Feito? Vamos fazer um teste? Vou clicar agora em cadastrar e vejo que o cadastro já foi realizado, certo? Bom, e se eu não quisesse, vamos começar a dificultar esse negócio, não quero esse código 5 aqui, eu quero que ele identifique isso para mim. A gente pode fazer isso de várias formas, mas pensa numa coisa, vamos lá, eu já tenho a informação da linha, correto? Eu já sei qual foi a linha que ele parou. Já pararam para pensar que eu posso identificar o registro que está nessa última linha? Afinal de contas, como ele vai colocar todos os dados um abaixo do outro, e essa planilha, ela será uma base de dados onde a pessoa teoricamente não vai trabalhar, eu posso simplesmente confiar na linha em que ele parou e eu peço para ele pegar a informação dessa linha, ok? Então vamos lá. Essa variável eu vou chamar de último registro, ok? Lembrando que nome de variável pode ser o que você achar melhor, ok? Eu vou colocar como um número inteiro também, tá? Declarei como um número inteiro. E o que será esse número da linha, esse último número da linha aí, né? Esse número da linha é, na verdade, a informação que eu tenho lá na P underline
bd.range, lá na coluna A, não é isso? Essa informação ela consta na coluna A, que é a coluna do código. Então eu quero que ele vá até aqui e ele identifique o valor que tem aqui dentro. Eu faço isso, vamos lá, e comercial, e agora eu preciso, bom, dar um CTRL para cima. Se eu der um CTRL para cima, ele vai cair certinho, tá? Só que eu não conseguiria usar a variável que eu já tenho, para ele não ter que dar mais um CTRL para cima? Bom, eu posso sim. Eu posso botar aqui V underline linha, mas V underline linha está mais um ali. Então eu preciso colocar V underline linha menos 1. Porque se ele for no mais 1, ele vai cair na célula em branco. E aí não vai adiantar para mim nada disso, né? Então eu agora vou dizer que o último registro será igual a, lá na planilha P, base de dados, lá na coluna A, na linha que corresponde ao número da linha mais 1, eu aqui dou um menos 1 para ele cair de fato na de cima, eu quero o valor dessa célula, certo? Vamos ver se ele executou isso corretamente. Eu vou utilizar um comando agora de break, para que ele pare aqui na hora que ele estiver executando, para que eu veja quais são os valores da variável, tá? Então, eu agora vou mandar executar o meu cadastro. Vamos lá, cliquei no botão e ele parou na minha rotina. Estão percebendo? Bom, para que eu parei aqui, né? Eu vou dar agora um F8. Pessoal, F8 ele serve para navegar linha a linha. Então eu vou dar aqui, ó, F8. E ele navegou para a próxima linha. Nesse momento, eu já sei qual é o valor da minha variável. Ele parou, então, lá na linha 6. Lá na linha 6, nesse caso, ele botou menos 1. Linha 6, menos 1. Vamos lá. Linha 6 é aqui, correto? Vamos parar aqui para ver, dar uma olhada melhor. Que a velinha é a linha 6, que é a linha em branco. Por quê? CTRL para cima mais 1. A de baixo, o último registro, ele parou lá na velinha, só que ele botou menos 1. E ele caiu então na 5. E aqui ficou A5. Na célula A5, eu tenho o registro 4. Percebam que ao passar agora o mouse sobre a minha variável, o último registro, ele me traz aqui a informação do valor dela, que é 4. E eu então vou agora dizer que o meu cadastro, vamos lá, lá na planilha BD, lá na coluna A, não é mais o valor que está vindo lá da planilha cadastro, e sim o último registro, a variável do último registro. Só que não é só ela, é ela mais 1, porque assim ele faz um incremento, né? Ele agora, o valor dele é 4, eu preciso que coloque aqui 5, então coloquei mais 1 e o próximo cadastro será 5. Eu vou dar um F8 e ele já vai preencher o campo para a gente ver. Está ali 5. Ele agora está indo lá no cadastro, pegando informação, pegando informação, pegando informação, e veja que aqui na data ele vai fazer a mesma coisa. F8 e ele preencheu aqui com a minha data. Ele agora vai voltar lá na minha planilha, veja, e ele vai limpar. F8, limpou. Por último, vai mandar mensagem ao usuário. Feito? E assim vai finalizar agora a nossa rotina. Feito? Muito bem. Bom, o exemplo que eu fiz em sala de aula, ele foi até um pouco mais além das coisas que a gente viu aqui. Mas eu não posso ser tão longo assim na nossa aula, senão ninguém vai querer assistir uma aula aí de 1 hora, né? Mas espero que você tenha gostado. Esse foi um exemplo de uma prática onde a gente começa a fazer essa substituição, né? Porque tudo é um processo. Sair da macro e ir até VBA é um processo. Entender sobre essas etapas. Então, acho que foram boas dicas dadas aqui nessa aula para que você, que ainda não faz, comece a fazer esse processo de transição, né? Comece a usar mais VBA no seu dia a dia. Feito? Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, porque a ideia é que a gente consiga levar ao maior número de pessoas esse tipo de conhecimento. Feito? Um grande abraço, nós ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.